Se você gosta da ideia de ver Toprak Razgatlioglu na MotoGP antes de 2027, talvez você deva assistir este vídeo aqui no dia de hoje. Eu vou dividir este vídeo em duas partes. A primeira é especulativa, com as opções claras que o turco tem na MotoGP, pois especular é viver, né? E a segunda parte do vídeo com um fato bem concreto sobre a ida dele para a MotoGP e pode ser logo. Então só hoje, meus amigos, só hoje. Se você gosta do assunto Toprak na MotoGP, deixa as dancinhas de TikTok e outros entretenimentos da internet que só servem para passar o tempo de lado e assista este vídeo até o final, pois você talvez vá sair daqui com a certeza de que veremos Toprak Razgatlioglu na MotoGP o mais rápido possível. Are you ready? Roda a vinheta que eu já volto. Que o turco é um talento nato, ninguém que entende do assunto moto velocidade é louco de duvidar, né? E certamente todos devem querer ver ele na MotoGP. Porém, o tempo está passando. Em outubro deste ano, ele vai fazer 28 anos de idade. E sabemos muito bem que a idade avançada, entre aspas, sempre é complicada para a MotoGP. Porém, claro que no caso do Toprak, muitos abririam uma exceção. Vem viajar comigo então nas possibilidades. Mas como fazer para levá-lo até lá e sanar esse sonho dos fãs? Lembrando que seu empresário e mentor da sua carreira, o Softoglu, já disse que ele só vai se for moto de fábrica. Sobre isso já falamos aqui no canal em um vídeo há bastante tempo atrás. Se você perdeu, eu vou deixar o vídeo aqui no card para você. O Softoglu que tem uma importância muito grande na carreira do Toprak. Toprak perdeu o pai dele em um acidente de moto, né? Há muito tempo atrás. O Softoglu é como um segundo pai para ele, com toda certeza, e ele escuta muito o seu empresário. E o empresário é para isso que serve, né? Para guiar a carreira dos pilotos. Bom, ir para uma moto satélite seria mais fácil. A própria Pramac tem agora uma vaga livre, né? Com a saída do Jorge Martin e a negociação do Marc Marquez. Mas para isso, a dupla teria que ser convencida. E o que parece muito improvável. Além do mais, Toprak talvez esteja feliz no Mundial Superbike, ele até já disse que deseja ser lenda por lá. E parece estar bem perto disso. Lembrando que o calendário do Mundial Superbike é bem menos apertado que o da MotoGP, e talvez o piloto goste disso. Vemos que ele ocupa muito bem o seu tempo livre através de suas peripécias pelo Instagram. Mas se porventura ele for campeão esse ano, algo que parece estar se tornando cada vez mais possível, poderia ser antecipado sua ida para a MotoGP antes do vencimento do seu contrato com a própria BMW? Provavelmente sim, dependendo das cláusulas que não sabemos do seu contrato, né, mas que ele já deixou no ar que permitiriam, então poderia sim acontecer. Porém, daí o problema seria em qual vaga? Uma marca que certamente gostaria de ter o turco e tem dinheiro para pagar é a Honda, né? Mas ele iria para uma moto tão problemática? Certamente ele seria o piloto certo para conduzir a japonesa de volta ao sucesso com o seu talento. E a marca certamente já deve ter pensado nisso. Toprak não só tem talento, como também mostrou que tem habilidade e motivação para fazer funcionar uma moto de baixo desempenho, como é o caso da BMW, né? E ele não tem medo de assumir um projeto difícil, especialmente se vier acompanhado de seu excelente chefe de equipe, o Phil Marron. E no caso dela, se Mir realmente sair, como dizem os rumores, poderia ser uma possibilidade. Ele já tem Luca Marini, que é um cara experiente, analítico, que pode dar o feedback aos engenheiros sobre o que a Honda está fazendo de diferente rumo à volta ao sucesso. O contrato de Marini expira no final de 2025, por isso, mesmo que Toprak permaneça na Superbike no próximo ano, a Honda pode ser a única equipe de fábrica das atuais da MotoGP com um lugar livre para 2026. E se Toprak fosse para a Honda não ter experiência anterior na MotoGP, poderia funcionar a seu favor. Não é como se ele estivesse passando de uma grande moto de MotoGP para a pior moto do grid. Ele está indo direto para uma moto de fim de grid. Outra coisa que talvez valha a pena mencionar é que a Honda agora tem concessões. Eles poderiam oferecer muitos testes privados para se adaptarem a uma moto de MotoGP, o que as marcas europeias atualmente não podem, né? Então essa seria uma boa opção se ele quisesse aparecer por lá antes de 2027, momento da mudança dos regulamentos. E lembramos também que Toprak não tem experiência de MotoGP, né? Não é experiência zero, na verdade. Ele testou a Yamaha e teve resultados mistos.
Fizemos um vídeo aqui no canal, inclusive, se você perdeu, vazaram os tempos do Toprak na Yamaha MotoGP. Vou deixar também aqui no card para você que perdeu. Porém, a última opção e a mais interessante certamente seria ir para a MotoGP pela própria BMW, caso o título de 2024 venha e os rumores se confirmem dela colocar sua equipe por lá, apesar de que isso seria somente em 2027, fazendo o Toprak envelhecer mais um ano. Mas no caso dele, você teria algo contra essa ideia? Tenho certeza que a BMW encontrou o ganso de ouro e certamente não vai querer perdê-lo e não vai esperar o fim do contrato para decidir o que fazer. Certamente as negociações já estão em andamento. E se a BMW realmente for para a MotoGP, ter Toprak será um grande trunfo nesse projeto ambicioso. Qual é a sua opinião? Qual das três possibilidades vai acontecer? Possibilidade 1, ser campeão 2024 e debandar para a MotoGP no ano que vem? Ir para a MotoGP em 2027? Ou a terceira opção, ficar feliz e tranquilo no Mundial Superbike e garantir o sonho menor de ser uma lenda? Comenta aqui e no futuro a gente conversa para ver quem acertou. São três possibilidades bem grandes. E já fechando aqui essa matéria com essa especulação, para fazer um vídeo para o nosso YouTube, né? Eis que surgem algumas informações interessantes sobre o assunto vindo do site gp1.com. Olha só, vamos lá. Segundo a publicação, Softoglu e Toprak já haviam avisado a BMW sobre a ideia de ir para a MotoGP. Por que não? Afinal, contratos servem para ser quebrados e, como já dissemos, especula-se que haja uma cláusula que permita uma saída para a MotoGP. E segundo a mesma publicação, a oferta já estaria na mesa, vinda da própria Honda. Tá aí a importância de ter um empresário que é inteligente nesse sentido, né? Deixar uma cláusula de escape. Como já dissemos aqui, se ele está fazendo o que faz com a BMW, por que não poderia fazer o mesmo com a Honda? Essa possibilidade foi confirmada em entrevista ao site speedweek.com pelo próprio Kenan Softoglu, empresário do Razgatoglu. Abre aspas, as coisas com a BMW estão indo muito bem e esse capítulo nos leva a outro nível. Há muito interesse em Toprak no paddock de MotoGP já para o próximo ano. Temos um contrato de 2 anos, mas já informei a BMW que queremos deixar a Superbike no final deste ano e passar para a MotoGP. Olha só, bomba! Expliquei a eles que esse era o desejo de Toprak. Fecha aspas, não sou eu que estou falando, foi o Softoglu que disse. E aí entra a questão de Toprak não querer esperar um ano a mais. Então seu empresário está avançando nessa ideia, né? Abre aspas, ainda não sabemos exatamente como as coisas vão. Temos que chegar a um acordo com a BMW, é também uma questão de futuro. Todos sabemos que a BMW quer entrar na MotoGP. Se todos concordarem com o desejo de Toprak, então tentarei fazer com que isso aconteça, fecha aspas, disse o empresário. E olha só, a BMW já respondeu a essa declaração do turco, né, e não negou tudo isso. A empresa sediada em Munique emitiu uma nota após as últimas palavras do Kenan sobre o futuro de Toprak na MotoGP, que diz o seguinte, abre aspas, estamos felizes com os atuais sucessos de Toprak na Superbike. Temos um contrato existente para esta e a próxima temporada e não participaremos de mais especulações, fecha aspas, diz a nota. Essas poucas palavras parecem querer fechar as portas a uma eventual chegada de Toprak à MotoGP, né? E ao mesmo tempo são obviamente dirigidas a Softoglu, cujas declarações sobre o futuro do seu próprio cliente certamente não agradam a gestão da BMW. Tudo agora vai depender do que diz o contrato, né? Se essa cláusula realmente existe e se não existir, quanto custaria, né, para quebrar esse contrato, pois todo contrato pode ser quebrado. Dizem que é para isso que ele serve, né? Veremos agora qual será a evolução da situação e se tornar-se realidade. Você já sabe onde você viu primeiro, aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Responda a pergunta que eu fiz antes com as 3 opções para Toprak. E nos veremos em um futuro próximo. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deixa o like então, compartilha com os amigos. Assim o canal cresce e pode trazer mais e mais informação para você. Encaminha também no seu grupo de WhatsApp, dá uma força aí, todo mundo tem um grupo de moto, né? Encaminha lá para mais e mais pessoas virem até o canal e assim mais e mais conteúdo você vai receber. Estamos aqui sempre nos esforçando para trazer mais
e mais conteúdo sempre. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Junto com o Pix, de qualquer valor, hein? Deixe seu comentário, a sua opinião, se você quiser que eu fale de você no próximo vídeo. E não esquece também de acessar nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição para você. Lá falamos também do mundo das lutas e da Fórmula 1, além, claro, do motociclismo. E se você gosta de colocar a moto na estrada, nós temos a nossa CBR 1000RR, moto atual, e eu falo dela, viajo com ela e faço vídeos no canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Tá aqui nos meus canais, ou é só pesquisar aqui no próprio YouTube. Também tem o Instagram, né? Moto na Estrada by Ariel. Valeu, obrigado e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar, coloca sempre a proteção e acelera mundo, porque a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até mais.